Eita, Deus poderoso, graças a Deus, muito boa tarde, que Deus abençoe ao Senhor, abençoe a senhora, que Deus abençoe a todos que irão nos acompanhar através dessa live. Meu amado, hoje não tem fundo, não tem música, hoje não tem nada. Eu vim aqui trazer aqui um momento de reflexão, um momento para que você possa refletir e analisar tudo que você tem feito, tudo que você tem planejado contra o fulano, contra o beltrano, tudo que você tem plantado na sua vida. Preste bem atenção, muitas coisas ainda pode surgir, pode acontecer por você não vigiar, por você não abrir os olhos, por você não enxergar o que é certo e o que é errado. A Bíblia fala, que nós temos que ser justos, e diz também que aquele que é justo, ele não se justifica. Então, às vezes, aquele que não tem se justificado perante o fulano, o beltrano, ou perante você, não é porque ele está errado, não. É porque o justo não se justifica. E talvez, meu amado, qual tem sido a sua atitude? Qual tem sido o seu comportamento diante de Deus? O que você tem feito para que você possa receber o bem na sua vida? Você só pode receber o bem se você estiver fazendo o bem. Mas se você fizer o mal, você vai receber também o mal. E talvez você cria algo para se beneficiar, você cria algo contra o seu próximo, contra o seu amigo, para se dar bem, para poder ser bem sucedido, para poder alguém te favorecer, para poder alguém te ajudar, e você não quer saber quem você tem machucado, angustiado, entristecido. Você não quer saber se você tem ferido alguém, você não quer saber se você tem envergonhado, humilhado alguém sem causa. Isso tudo você vai colher, você vai tomar posse de tudo que você tem feito contra alguém, porque aquilo que o homem semear, você já conhece muito bem essa palavra. Você sabe muito bem, como dizia minha mãe, já sabe de cor e salteado. Mas às vezes a pessoa sabe, mas ela não vive. Eu queria que você entrasse aí nessa live e compartilhasse. Compartilhe essa live o máximo que você puder e procura refletir qual tem sido as suas atitudes, o seu comportamento diante de Deus e diante dos homens. Porque o Senhor diz que nós seríamos reconhecidos diante de Deus e diante dos homens, mas você pode ser reconhecido para o bem, como você pode ser reconhecido também para o mal. Isso aí depende do que cada pessoa esteja plantando, do que cada pessoa esteja fazendo. Então, meu amado, eu queria que você entrasse aí nessa live. Eu estou aqui tomando um cafezinho ainda, que ainda não almocei, ainda vou almoçar. Mas se você está entrando nessa live, entra aí, participa um pouquinho desse assunto, participa um pouquinho desse momento de reflexão. Eu vou te mostrar aqui na Bíblia
O que acontece quando a pessoa ela age de maneira ao contrário? Ela é surpreendida, ela é pega em flagrante, ela nem desespera, alguém vai lá, descobre a sua fracatua, a sua atitude desenfreada, a sua condenação, a sua injustiça, porque não fica nada em oculto, é bíblico, nada em oculto que não venha a ser revelado. Então, se alguém, meu amado, no seu trabalho, ou na sua casa, ou na sua igreja, ou em qualquer outro lugar, tem te humilhado, tem te envergonhado, tem te rejeitado, tem te desprezado, não se desespera, não deixa se levar por nada, porque Deus, Ele é contigo. Deus é que vai colocar a mão e te dar o livramento. Deus é que vai trazer até você aquilo ao qual você tem sido merecedor. Nós sabemos que não merecemos nada, tudo vem pela graça de Deus, mas a Bíblia fala que aquilo que o homem planta, ele colhe. Aquilo que você dá, você recebe. Então, se é dano que você recebe, então veja o que você está dando, veja o que você está plantando. Está tudo escrito na palavra de Deus. Então eu queria que você compartilhasse. Hoje não tem fundo, hoje não tem louvor, hoje nós estamos aqui, vamos dizer assim, a seco, sem nada. Eu só queria que você abrisse os olhos, para que você possa saber de que maneira você tem se procedido, de que maneira você tem agido, e de que maneira você tem tratado, ou de que maneira você tem se beneficiado, ou de que maneira você está, com a sua vida diante de Deus. Porque talvez quem você maltrata ou age errado no seu trabalho, na sua casa, no seu bairro, na sua cidade, esse alguém pode ter uma vida com Deus. A Bíblia fala que os irmãos de José tentaram matá-lo, tentaram destruí-lo, mas sabe o que aconteceu? Não puderam fazer nada, até tentaram, jogaram José numa cisterna, e não adiantou, até tentaram matar ele, mas Deus enviou anjos, enviou pessoas que passavam por aquele lugar, e tirou José dali, daquele poço, daquela situação. Então Deus, ele envia anjo para tirar o senhor, para tirar a senhora de toda e qualquer situação que você esteja passando, enfrentando, vivendo. Mas uma coisa é certa: quem te jogou ali no poço, você pode sair do poço, e quem te jogou, cair dentro. Aquele que te botou para baixo, te pisou, te humilhou e achou bonito, riu da sua cara, te desprezou, amanhã ele pode ser desprezado. É assim, a vida é uma roda gigante. A nossa vida é uma roda gigante. A roda gigante, uma hora ela está lá em cima e outra hora ela está lá embaixo. E quando está lá em cima, você não vê o que você fez quando você estava aqui embaixo. Você não viu o seu proceder, você não viu a sua plantação, você não viu a sua atitude, você só viu que você está aí em cima, chegou em cima na roda gigante. Mas quando ela descer para baixo, pode mostrar e aparecer tudo que você fez aqui embaixo, ou esteja fazendo. Então, se você tem pisado, humilhado alguém, aí na empresa, aí na loja, achando assim, ele é meu empregado, ele trabalha para mim, ele não é nada, ele é apenas um servente, ele é apenas um faxineiro. Esse servente pode ter vida com Deus, esse faxineiro pode ter vida com Deus.
Ah, ele é um mendigo. Esse daí, ó, é um Zé Ninguém. E esse Zé Ninguém aí, ele pode agradar o Senhor mais do que você. Existem muitos que são chamados de Zé Ninguém, ou de Zé Povinho, que não é nada, mas amanhã, esse aí que não é nada, esse aí que foi desprezado, esse aí que foi humilhado, foi rejeitado, esse aí pode aparecer, esse aí Deus pode honrar. Ou você esqueceu o que aconteceu com Mordecai? O rei Assuero, coloca ele na forca, vamos enforcar esse homem, vamos fazer isso. E aí, quem foi parar na forca? Não foi ele? E Deus livrou Mordecai. Então, meu amado, preste bem atenção. A Bíblia fala que Natã, ele levou a repreensão, ele foi levar a repreensão a Davi. Davi foi repreendido por Natã, porque ele havia cometido algo que desagradou, ele havia tomado uma atitude que não foi agradável a Deus. Então você vê que não existe ou fulano ou beltrano que Deus não repreenda, não. Deus repreende aquele que Ele ama e quer bem. Então não importa a posição, não importa o grau de instrução, não importa a maior que seja da sua autoridade, como um patrão, como uma patroa, como juiz, como advogado, ou até mesmo como um capitão, um coronel, um sargento. Então, meu amado, existe soldado aí pequeno, soldadinho pequeno, que ninguém olha para ele, que ninguém dá nada para ele. É aquele soldado que todos falam assim: esse aí, ó, é mais um, ele não passa disso, ele só é isso aí. E Deus pode ser com esse soldadinho, Deus pode ser com esse aí que todo mundo julga ser o quê? O próprio coitado, o desprezado, o pequenininho da turma. Então você veja que você pode ser grande demais, assim como foi também o gigante Golias. Ele era muito grande, ele era imenso, era um gigante. De um gigante se tornou nada, de um gigante ele perdeu a cabeça. E o que eu tenho visto no decorrer dos anos, muitos gigantes estão perdendo a cabeça, muitos gigantes estão tomando atitudes precipitadas, estão desagradando a Deus, e o soldadinho está permanecendo na presença do Senhor. O soldadinho que não tem nada a perder, ele está tendo uma vida com Deus. O soldadinho que não tem nada, como diz o ditado, não tem aonde cair morto, mas ele tem uma vida com Deus. Ele não tem um filé mignon na casa dele, mas ele come aquele ovo como se fosse filé mignon. Sabe por quê? Porque ele come um ovo com dignidade. O pior é a pessoa comer filé mignon sem estar com dignidade. Então é muito importante a gente saber qual o tratamento, qual é a atitude que tomamos com aqueles que são o menor, para que aquele ali, mesmo sendo menor, ele possa permanecer adorando, louvando, engrandecendo a Deus e continuando na presença do Senhor. Ele é o menor, ou ela é menor, mas é servo de Deus. Não deixe de ser servo, até porque a Bíblia fala, que é melhor aquele que serve, do que aquele que está sendo servido. É mais bem-aventurado o que serve do que o que está sendo servido. Mais bem-aventurado o que dá do que aquele que está recebendo.
Então, queria que você refletisse aí nessas palavras, nesse momento de reflexão, nesse momento que nós viemos aqui nessa live, para abençoar você que tem sentido triste, tem sentido desprezado, tem sentido envergonhado, tem sentido pequeno, tem sentido mal, tem se enfraquecido na fé. Talvez você é um obreiro que se afastou da presença de Deus, talvez você é um membro que se afastou da presença de Deus, mas Deus ele quer que você volte. Deus ele não quer que você continue afastado, você continue abandonando o caminho do Senhor, ou por causa de fulano, ou por causa de Beltrano. Ninguém tem motivo para abandonar Deus por causa de ninguém, não. Você não deve abandonar, não. Você deve continuar na fé, você continuar buscando o Senhor. Você pode ser até o último da igreja, mas Deus é contigo. Você pode sentar nos primeiros bancos, como você pode sentar no último banco. A Bíblia fala que os últimos serão os primeiros, e muitos primeiros virão a ser o último. Está escrito, meu amado. Então eu tenho certeza que se você se sente o último, se sente o desprezado, se sente o menor, se sente incapaz, se sente inseguro, se sente, como vamos dizer assim, como ninguém, não se entrega não. Mesmo se você não é ninguém, Deus ele ama você. Mesmo se você se sente que não tem nada, Deus ele ama você, mesmo sem ter nada. De repente você não tem nada para oferecer, mas Deus ele te escolheu, Deus ele te chamou. Você pode oferecer aquilo que você tem, que é a sua vida, o seu coração, no altar, na presença do nosso Deus. Só depende de você, só depende de cada pessoa. Então, meu amado, existe um Deus que tem olhado para você, existe um Deus que tem amado, tem amado o seu louvor, a sua adoração. Deus tem amado a sua sinceridade, porque Deus ama aquele que é sincero de coração. Deus ele ama. Ele diz que aquele que me despreza serão desmerecidos. Mas se você não despreza ele, você não tem desprezado a sua vida com Deus, a sua fé, a sua comunhão com Deus, você entregou a sua vida para ele, você aceitou Jesus como teu único Salvador. Então pode esperar, pode aguardar, que no tempo certo, na hora certa, Deus ele vai te honrar, Deus ele vai abençoar. Confia, creia, meu amado. E você veja que a Bíblia fala aqui que Natã repreendeu a Davi, e Davi não esperava que Natã estava ali repreendendo a ele. Ele achava que Davi estava repreendendo uma outra pessoa, um outro homem, mas Davi estava repreendendo a ele mesmo. Às vezes Deus está repreendendo a pessoa e ela não sabe. É verdade. Quero mostrar aqui para você uma mensagem que Deus falou muito forte no meu coração. 2 Samuel capítulo 12. 2 Samuel capítulo 12. Que história interessante da palavra de Deus. Vamos entrando aí, vamos compartilhando. Coloca aí, seu joia. Convida alguém para participar dessa mensagem. Tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Olha o que diz aqui, meu amado, preste bem atenção. Ouça aí com atenção.
Olha o que diz aqui. Eita Deus, que maravilha. Natã repreende a Davi. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Havia na cidade 2 homens, um rico e o outro pobre, um que tinha e o outro que não tinha, um que era humilhado e o outro que era honrado, um que estava por cima e o outro por baixo. Havia 2 homens, um de um jeito e o outro de outro jeito. Um era rico e o outro era pobre. Preste atenção na palavra. 2 homens, um rico e o pobre. Meu amado, qual dos 2 homens que você tem sido? Você tem sido rico ou você tem sido pobre? E aí? Eu sou rico. Eu tenho tudo. Eu posso tudo. Eu faço assim, ó, já vem tudo que eu quero. Eu sou o cara. Amado, você não é a última pipoca do pacote, não. Deus pode pegar aquele que não é rico, e Ele pode pegar aquele que é pobre, ou pode pegar o rico. Depende da atitude da pessoa. Ela pode ter qualquer instrução, ela pode ser a pessoa bem instruída, ela pode ser a pessoa capacitada, ela pode ser a pessoa que, eu sou a pessoa que faço tudo assim, mas se ela não agradar a Deus, ela pode fazer o que for, que não adianta. O trabalho dela não aparece, o trabalho dela não desenvolve, ela não vê Deus na vida dela. Ela só tem tido aí mau exemplo, mau testemunho, mau caráter. Assim tem muitos. Por quê? Porque não sabe fazer aquilo que é um bem-estar para ele só. Não. A Bíblia fala que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. E aqui, olha, havia 2 homens, vamos lá, um rico e outro pobre. Convida alguém para participar da live aí, convida alguém para entrar. A Neide Dias já entrou aqui conosco, Bolo Vieira já entrou aqui conosco, Glória, Margarete já entrou aqui conosco. Eita Deus, vamos lá, quem mais? Andréia Souza já entrou aqui conosco, Zilda Gonçalves já entrou aqui conosco. A paz, dona Zilda, Deus abençoe, querida, forte abraço. José Almeida já entrou aqui conosco, na fé. Vamos lá, Angélica da Costa Rodrigues já entrou aqui conosco também, a paz do Senhor Jesus. Jaqueline Gomes também já entrou aqui conosco. Viviane Amaral, lá de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, já entrou aqui conosco. Quem mais? Maria Aparecida Barbosa também já entrou aqui conosco, lá de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, Dourados. Um abraço, dona Cida, beijo no coração. Então vamos lá, continua a mensagem. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. Eita Deus! 2 homens havia ali na cidade. Natã dizendo: um rico e outro pobre. Vai vendo aí, ó. Tinha o rico ovelhas e gado,
em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma. Eita, pobre, hein? Misericórdia. Aos olhos humanos, o pobre nunca tem nada. Aos olhos humanos, o pobre é humilhado, é desprezado, é envergonhado. Aos olhos humanos, o pobre é ninguém. Mas às vezes, o pobre pode ser o rico, e o rico pode ser o pobre. Preste atenção, meu amado, na palavra. Porque às vezes o rico, ele é rico, mas é trapaceiro, enganador, usurpador, mentiroso, falso, injusto, hipócrita. E às vezes o pobre é justo, é fiel, é íntegro, é obediente. O pobre, é humilde. Talvez esse pobre está cheio de qualidade. Esse pobre está abençoado por Deus. E às vezes o que é rico, que tem tudo, eu que faço, eu que aconteço, eu que mando, nem adianta, fulano me conhece, cicrano me conhece, o beltrano me conhece. Você pode ser conhecido até pelo capeta, mas às vezes esse pobre é conhecido por Deus e você não sabe. Olha lá, não tinha nada, o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em tua casa crescera junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Eita Deus! Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, que ele não sabia quem, sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Olha aí, olha aí, veja só, meu amado, o homem que pegou a cordeirinha, o homem que pegou do pobre, o homem que tomou tudo dele, o homem que chicoteou, o homem que envergonhou, o homem que humilhou, o homem que abusou da autoridade, o homem que fez tudo contra o outro sem causa, e ainda pegou um pouquinho que ele tinha, tirou um pouco do que ele tinha, humilhou ele na frente dos outros, envergonhou ele na frente dos outros. A esse homem que pegou a cordeirinha do pobre, tirou daquele que não tinha, se achando tal poderoso, se achando o grande, se achando o maioral, se achando o todo poderoso, que eu só conheço um, que é todo poderoso, que é Deus. E esse homem rico, que pegou a cordeirinha, que tirou do pobre, que humilhou, que envergonhou, que maltratou, e que não tinha chegado o conhecimento ainda dele mesmo, ele mesmo tinha tomado atitude lá atrás, ele mesmo agiu errado lá atrás, mas ele esqueceu que tinha pegado Uzias, olha lá, ele esqueceu que ele tinha pegado Urias e colocado na frente da batalha para Urias morrer logo, para matar Urias.
O pensamento dele era mau, o pensamento dele era ruim, e ele não sabia, porque ele esqueceu. Porque quem faz aqui, como dizia minha mãe, aqui faz, aqui se paga. Ei, quem apronta, quem se beneficia às custas de alguém, esquece. Mas quem perdeu, não esquece. Quem foi exaltado, esquece. Mas quem foi humilhado, não esquece não, rapaz. Não esquece não. Talvez você foi humilhado por alguém, foi humilhado pelo patrão, foi humilhado por alguém, foi pisado por alguém, foi envergonhado por alguém. Você, talvez, você que foi humilhado, não esqueceu não. Mas quem se exaltou, quem aprontou, quem agiu errado, esqueceu. Davi havia agido errado. Davi havia tomado atitude errante aos olhos do Senhor. E quando Natan chegou ali para falar com ele, opa, que homem é esse? Como que esse homem pegou a cordeirinha, pegou do pobre, tirou do soldadinho, tirou do Zé Povinho, tirou do humilhadinho, tirou do envergonhadinho, tudo nudinho, hein? Esse aí não aparece, esse aí não é ninguém, esse aí ninguém conhece, esse aí ninguém vê. Mas só tem um porém. Ele achou que ninguém tinha visto. Davi pensou que ninguém sabia o que ele tinha feito. Meu amado, Deus sabe de tudo que você fez e tem feito. Não adianta se esconder não. Não adianta ficar de fora não. Não adianta ficar com medo não. Não adianta, ficar com receio não. Quem não deve, não teme. Está escrito. Quem não deve, não teme. Então eu digo para o senhor e para a senhora, veja só o que diz a Bíblia. Natan dando o exemplo de um pobre, de um homem pobre, de outro rico. E Davi era esse homem rico, e ele mesmo não sabia que Natan falava dele. E ele virou e disse assim: quem é esse homem aí que pegou a cordeirinha do homem pobre? Mata logo ele, esse homem tem que ser morto. Olha só, meu amado, a decepção. Olha só a decepção. É assim que vai acontecer com muitos. É assim que vai acontecer com muitos. Acaba com ele, destrói esse homem que está agindo assim. Mas ele fez isso, isso, isso e isso. Esse homem tem que ser punido, ele tem que ser arrancado. Aí é triste quando fala assim: esse homem é você. Esse homem é você que humilha, é você que despreza, é você que abusa do poder que tem nas mãos. Esse homem é você. Aí Davi, imagina como é que ele ficou. Imagina. Porque ele nem imaginava que esse homem era ele. Olha só. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natan: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto pela cordeirinha. Olha lá. Restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Eita, você quer a misericórdia, mas não quer ser misericordioso, né? Você quer até a misericórdia para a sua vida de Deus, né? Mas às vezes não é misericordioso com alguém, né? Não pensa na família dos outros, não pensa no bem-estar dos outros, não pensa como que está aquela pessoa, não pensa como está esse pai que está do filho, não pensa como é que está essa mãe, não pensa como é que está essa pessoa que está aí se humilhando, hein, diante de você. Não pensou. Olha aí, pela cordeirinha, sei lá, porque não se compadeceu. Então disse Natan a Davi: tu és o homem,
Então disse Natã a Davi: tu és o homem, assim diz o Senhor. Eita Deus! Bota a sua barba de molho, meu amado. Olha só o que aconteceu. Natã disse para Davi: é para matar esse homem mesmo? É, vamos matar ele. E esse homem que humilhou, que envergonhou, esse homem que destruiu a vida de Urias, o que a gente faz com um homem desse, que pegou a cordeirinha? O homem que se aproveitou, o homem que trapaceou, que enganou, o que a gente faz com ele? Davi disse assim, ó: mata. Aí Natã disse assim: esse homem é o Senhor, diz o Senhor Deus. Esse homem é o Senhor, Davi. E agora? Meu Deus do céu, é assim que Deus faz, é assim que Deus age. A justiça de Deus, amado, ela tarda, mas ela não falha. Ela tarda, mas ela não falha. Está vendo? Ele mandou destruir o homem que tomou a cordeirinha, mandou matar o homem que agiu mal, e Natã disse: Davi, esse homem é o Senhor. Foi o Senhor que fez isso, foi o Senhor que tomou essa atitude que não deveria tomar, que não deveria tomar. Foi o Senhor que causou isso. Foi o Senhor que nem pensou um pouco que o Senhor tem filho, que o Senhor tem filha, que o Senhor tem neto. O Senhor nem pensou, né? O Senhor nem analisou, né? Que o Senhor tem soldados, que o Senhor tem autoridade, que o Senhor é esse homem aí. O Senhor nem imaginava que era o Senhor. Esse homem é o Senhor. E aí? Assim que Deus vai surpreender muitos: general, capitão, comandante, advogado, promotor de justiça, pastor, bispo, obreiro, muitos. Deus pode surpreender muitas pessoas que estão agradando a Deus e estão tomando atitudes erradas e ninguém sabe, ninguém conhece, ninguém viu. Só que não existe nada em oculto que não seja revelado. Pode se esconder um tempo, 2 tempos, mas não pode se esconder a vida toda. E o Davi não imaginava que aquele exemplo do homem pobre e do homem rico, que o pobre era Uzias, o pobre era Urias, perdão, e o rico era Davi. Veja que Deus, por mais que ele era pobre, por mais que ele não tinha condições, e o pobre não tinha nada, né? O pobre não tinha nada, mas ele tinha uma vida com Deus. O pobre não tinha nada, mas estava sendo honesto, estava sendo fiel. Você pode ser um rico desonesto, pode ser um rico agindo errado aí com o seu funcionário, com o seu empregado, né? Todo mundo quer ser patrão, né? Mas tem que saber que o patrão pode ser patrão, mas ele tem que dar valor ao empregado, porque às vezes, se não for empregado, as coisas não andam. Se não for empregado, nada é feito, porque o patrão não bota a mão para fazer. Quem bota a mão para fazer as coisas é o empregado, e às vezes não quer dar valor, né? O empregado, aí tu se dá mal, como patrão, aí tu se dá mal, porque o empregado vai lá e faz, e você vai lá e não faz nada. E aí quando for lá na frente, diante de Deus, o empregado é visto como justo e o patrão é visto como injusto. Então, meu amado, não se preocupa em tudo que tem chegado até a sua vida, que tem causado contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família, contra o seu trabalho. Não se preocupa não, porque Deus é justo.
Se você tem procurado agradar a Deus, fazendo as coisas com justiça, procurando fazer o melhor para Deus, com certeza Deus ele vai te exaltar. Aonde foi parar o Davi, que era rico, e aonde foi parar o pobre, que era pobre? O pobre, ainda que o pobre morreu, ainda foi honrado, mas o rico foi envergonhado, humilhado. Então creia que Deus ele vai te honrar, creia que Deus ele vai te abençoar, creia que nada está acabado para você, creia que nada está escondido aos olhos do Senhor. Creia, a Bíblia fala que os olhos do Senhor procurarão os fiéis da terra. Os olhos do Senhor procurarão os fiéis da terra. Então, se você tem procurado ser fiel, pode aguardar que a vitória vem. Você entendeu a palavra? Então, fica com essa mensagem e que o Espírito Santo possa te abençoar e possa honrar a sua fé, a sua atitude, o seu coração. Continua firme com Deus, olhando somente para Ele, confiando nele, e eu tenho certeza que Deus ele vai te abençoar. Forte abraço para todos. Vamos fazer uma oração agora para encerrar a nossa live, com a certeza que a vitória ela é sua, em nome de Jesus. Prepare o copo com água, vamos orar. Compartilhe essa live, eu tenho certeza que vai abençoar muitas pessoas, em nome de Jesus. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, consagra e abençoa essa água. Pai querido e amado, tenha de misericórdia, tenha de compaixão. Perdoa, meu Pai, os nossos pecados, perdoa os nossos erros, perdoa as nossas falhas, as nossas transgressões, ou até mesmo as nossas iniquidades. Senhor, todas as coisas, faça, meu Deus, o que é do Teu querer, o que é do Teu agrado. Não deixa fazermos nada de nós mesmos, mas que devemos fazer tudo de maneira que agrada ao Senhor. Pois tudo entregamos a Ti, e Deus já te agradecemos. Beba a sua água, seja abençoado em nome de Jesus. Graças a Deus, meu amado. Forte abraço para todos, que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. Gostaria de lembrar que hoje às 18 horas, vamos estar ali pelo nosso canal do YouTube, Bispo Edson, Momento de Reflexão. Inscreva no nosso canal e acompanhe a gente ali, que seja mais abençoado em nome de Jesus, e a vitória é sua, tá bom? Um abraço, boa tarde, a paz.